Olá, pessoal. Vamos a mais uma semana. Essa semana nós vamos ver um tipo específico de conto, né? O subgênero chamado conto psicológico. Nós vimos sobre o conto de modo geral, mas existe um tipo certo de conto chamado conto psicológico. O conto psicológico é uma narrativa curta, em que o fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos de uma personagem. Então, nós sempre vamos nos atentar a isso. O que é psicológico? Algo que passa dentro da cabeça. O que passa dentro da cabeça de uma personagem? Sentimentos, sensações, emoções. Então, o foco principal desse tipo de conto é falar sobre sentimentos e emoções. Na semana passada, né, nós lemos no Brasil, né, para vocês saberem, coloquei aqui que uma das representantes mais importantes do conto psicológico é a Clarice Lispector. O conto que vocês leram na semana passada é da Clarice, né? E a maioria dos contos dela são contos psicológicos, falam sobre as emoções das personagens, o que elas sentem, as emoções delas, né? Às vezes o tempo às vezes passa muito rápido ou passa muito devagar, de acordo com as emoções. Vamos ver quais são as características do conto psicológico. Depois vocês leem com mais cuidado tudo, né? Mas eu vou explicar. Nos contos psicológicos, né, narram as experiências emocionais das personagens, sempre relacionadas às emoções. Observa-se a predomina, sempre tem mais tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Né? A apresentação do enredo pode não seguir a ordem natural dos acontecimentos, já que o tempo das emoções não é linear. Não é uma linha que começa aqui, depois vai para cá, depois começa hoje, depois amanhã, depois de amanhã. Às vezes a personagem está num certo dia e ela tem uma lembrança de alguma coisa e ela viaja nessa lembrança e volta em um dia lá, num dia que ela era jovem e fez outra coisa. Então, não segue a contação da história numa linha linear, né? O espaço físico é marcado do ponto de vista de como são sentidas as experiências. Então, às vezes, ele descreve o espaço, um lugar, de acordo com as emoções, né? Então, às vezes, não é muito como condiz a realidade. Exploram muito profundamente os sentimentos das personagens, como se mergulhassem em suas almas, suas memórias, ou seja, o seu mundo interior, né? A Clarice Lispector escreve muito sobre o mundo interior. Geralmente são personagens complexas, contraditórias, né? As emoções e sentimentos da gente são complexos, desenvolvidos por conflitos mentais que as personagens enfrentam diante do mundo. Às vezes o conflito não é alguma coisa que acontece, uma dificuldade, um problema, uma coisa do dia a dia. Às vezes o conflito está na própria mente. Às vezes a dificuldade do conto, né, aquela parte do conflito, é da própria cabeça da personagem. O tempo cronológico e o tempo psicológico, vamos entender. O tempo cronológico organiza-se de acordo com a sucessão de acontecimentos e predomina em relatos de ações dos textos. Está relacionado à passagem das horas, dos dias, dos meses e dos anos. Então, é a passagem das horas, dos dias e dos meses e dos anos no tempo normal das coisas. Já o psicológico ou interior, o tempo psicológico ou o tempo interior, de acordo com o estado de espírito da personagem, como que ela está nas sensações, é sentido de modo subjetivo, de acordo com o que o sujeito sente. É predominante no relato de lembranças, reflexões e sentimentos. Nos contos psicológicos, o foco é a investigação do mundo interior das personagens, em uma tentativa de mostrar seus receios, impulsos e desejos. E por isso, é comum que o narrador utilize o tempo psicológico. Mas mesmo em um conto psicológico, é importante estabelecer referências do tempo cronológico. Elas contribuem para a coerência do texto e para a compreensão do leitor.
Não significa que não tenha passagem dos dias e das horas no conto psicológico. Significa que existe um foco maior em contar o tempo pelas sensações da personagem. Então, existem os dias, as semanas, mas também existe esse tempo psicológico, né? Existe um lembrete aí, uma note aí, né? No conto psicológico, o narrador. Narrador onisciente, quando é o narrador onisciente, aquele narrador que sabe de tudo, né? Ele revela o pensamento íntimo das personagens, sem delimitá-los com o uso de aspas ou travessão. Isso favorece o intimismo no conto, a gente se sente mais íntimo da personagem. Então, às vezes, o narrador, ele é narrador onisciente, ele sabe de tudo que está acontecendo, inclusive o que se passa dentro da cabeça das personagens. Ele não está só como observador, ele é onisciente. Ele sabe de tudo, né? Quem é religioso sabe, né? Que Deus é onisciente, né? Sabe de tudo, de todas as coisas. E esse narrador é como se fosse isso, tá? Você lerá, então, eu coloquei aqui um conto desse escritor aqui, ó, João Anzanello Carrascosa. Escreveu em 2012. Ele é um conto psicológico, tá? Aí você vai ler aqui um trechinho falando sobre o autor e aqui está o texto. Chama-se Aquela Água Toda. Vocês vão ler com muita atenção, é um texto um pouquinho longo, mas é gostoso de ler, você viaja nas sensações junto com ele, né? É um menino que vai conhecer o mar, e você vai ler todo o texto com muita atenção. Um texto um pouquinho grande, mas é preciso, né? As atividades. Então, aqui estão as atividades. O que você imaginou sobre o título do conto? Se confirmou após a leitura? Né? Você leu o título e depois que você leu o que você imaginava continuou confirmado? Quando você leu Aquela Água Toda, você imaginou alguma coisa. Aí depois você leu, se confirmou? Resposta pessoal. A notícia tem que explicar. A notícia da viagem dada pela mãe do menino desperta nele que tipo de emoção? Que tipo de emoção que o menino vive com a notícia da viagem? O menino demonstra autonomia no momento em que está no mar? A autonomia, ele cuida de si próprio, ele se manda, né? Ele tem essa autonomia dentro do mar? Justifique. Sobre a idade do menino. Que ações os pais mostram para o leitor a imagem do menino como uma criança? Não fala a idade dele no conto, mas que ações que mostram pra gente que ele é uma criança? De acordo com essa passagem aqui que está abaixo, podemos imaginar que a personagem se considera uma criança? O que ele mesmo pensa de si próprio? O que ele sente? Ele se sente uma criança? Então, vocês vão fazer. Releia o trecho que está aqui e responda. O tempo que vinha em ondas, ele fala que o tempo vinha em ondas, era o tempo cronológico ou psicológico, né? Ele tá sentindo esse tempo ao natural ou ele tá uma sensação diferente do tempo? Ele é outro trecho. Aqui mais um trechinho. O adjetivo menores, o que indica? Ele fala aqui que ao despertar, saltou as horas menores. O que aconteceram com as horas? Parece que as horas ficaram menores, passaram mais rápido. Por que as horas passam mais rápido? Às vezes a gente sente as horas passando mais rápido quando a gente está vivendo uma situação boa. Parece que passa muito rápido, né? Quando está uma situação ruim, parece que demora para passar. Então, você vai assinalar uma dessas aqui, que corresponde a horas menores. Quais eram as horas consideradas maiores? Quais são as horas maiores? Aquelas horas demoradas? Na expressão de súbito se viu, qual a percepção do menino que se evidencia em relação ao tempo? Quando de súbito, de repente, do nada, né? Uma coisa que aconteceu rapidamente.
que isso mostra? Qual que é a sensação de tempo dele com esse de súbito? A percepção dele em relação ao tempo está ligada aqui. Como a percepção dele do tempo é? É de acordo com alguma coisa, né? Está ligada a alguma coisa. Você vai ler aqui um trechinho retirado do livro que fala sobre o autor. Quais são as características das histórias do autor? Está escrito aqui, nesse trecho. Relacione as características da produção do autor com o conto lido. Né? Então, esse conto foi retirado de um livro desse autor, e ele é um conto só, mas dentro desse livro existem mais outros contos também. Será que todas essas histórias são assim? Tem algumas características a respeito do tipo de narração, responda. Qual é o foco narrativo do texto? Primeira ou terceira pessoa? Justifique com um trecho do conto. Você vai retirar um trecho que mostra se é em primeira ou terceira pessoa. Qual é o tipo de narrador presente no conto? Onisciente ou observador? Ele só observa ou ele sabe de todas as sensações que estão acontecendo? Explique sua resposta e justifique por que esse tipo de narrador foi utilizado. Por que utilizaram o narrador ou onisciente ou observador? O que você acha? Tem algum motivo? Lá em cima tem uma coisa explicando, em cima da página. Considere o trecho. O cobrador sacudia abruptamente. Ei, garoto, acorda, acorda, garoto. Né? Olha aqui, tá escrito, essa parte está escrito diferente dessa parte aqui. A letra está inclinada. Como as falas em discurso direto são representadas no conto Aquela Água Toda? Né? A gente observa aqui o discurso direto, a fala do cobrador. Como que elas são representadas? Elas estão diferentes da fala do narrador. Em sua opinião, por que o autor faz essa opção? Por que ele escreve assim e não escreve com travessão, mudando de linha? Por quê? Porque ele não coloca aspas para fechar a fala. Eu coloquei aspas aqui porque eu retirei do texto, mas no texto não tem aspas para delimitar a fala da personagem. Que efeito de sentido esse recurso provoca? Tá? Então, está também explicado aí no material que eu mandei, tá? Foi retirado do próprio livro do 9º ano, tá? Quando vocês receberem o livro, vocês vão ver que esse material está lá, algumas modificações eu fiz. Bom, espero que vocês gostem, que leiam com atenção e também que vocês, se tiverem oportunidade, se tiverem internet, alguma coisa assim, procurem mais sobre contos e leiam. Tem bastante material legal na internet. E também algum lugar que for possível para você ler. Um beijo a todos e uma boa semana e boas atividades.